Olá! Hoje a gente vai analisar uma ideia que muda completamente a forma como a gente enxerga a deficiência, o modelo social. E tudo começa, na verdade, com uma pergunta bem fundamental. Vamos parar para pensar um pouquinho nisso. A resposta que a gente dá para essa pergunta, ela muda absolutamente tudo sobre como a educação e a inclusão são abordadas. Historicamente, a resposta era uma só, bem clara. Mas hoje, felizmente, uma nova perspectiva está ganhando muita força. Olha só, por muito tempo, o que dominou foi o chamado modelo médico. Ele diz que o problema está dentro do indivíduo. O foco total é em diagnosticar, tratar, consertar o corpo da pessoa para que ela se encaixe na sociedade. Já o modelo social, bom, ele vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele argumenta que o problema não está na pessoa, de jeito nenhum. Está nas barreiras que a sociedade cria. Então, o ponto central é este aqui. A deficiência não é o impedimento físico ou intelectual de alguém. Ela é, na verdade, a consequência de um mundo que foi construído para um tipo bem específico de corpo e de mente. Pensa bem, uma escada incapacita uma pessoa que usa cadeira de rodas. Uma aula que é só falada incapacita um aluno com dislexia. O problema, então, é a barreira, não a pessoa. Ok, mas de onde veio essa ideia tão transformadora? Para a gente entender, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, para um período de grande revolução. O nome-chave aqui é Lev Vygotsky. Ele viveu e trabalhou bem no meio da Revolução Russa, sabe? Uma época de transformação social intensa. E esse contexto todo influenciou demais a visão dele sobre o desenvolvimento humano, plantando as sementinhas do que viria a ser o modelo social. A grande sacada do Vygotsky foi essa: ninguém se torna quem é num vácuo. A gente se constitui através das nossas interações com outras pessoas, com a cultura, com as ferramentas que a sociedade oferece. Em outras palavras, o ambiente social não é só um cenário de fundo, não. Ele é um motor do nosso desenvolvimento. E aqui a gente vê como a perspectiva muda da água para o vinho. Em vez de perguntar o que tem de errado com essa pessoa, a teoria de Vygotsky leva a gente a perguntar o que tem de errado com o ambiente que está impedindo o desenvolvimento dessa pessoa. O objetivo não é mais normalizar o indivíduo, e sim criar uma sociedade onde todo mundo possa participar e se desenvolver por completo. Certo, a teoria é poderosa, mas e na prática? Como isso funciona? Vamos ver agora alguns exemplos bem concretos de escolas no Brasil que estão colocando o modelo social para jogo. Antes de construir o novo, é preciso desconstruir o velho. E essas ideias aí, elas são verdadeiras barreiras. Concepções que muitas vezes estão super enraizadas na cultura da escola e que são os primeiros obstáculos que a gente precisa remover. Elas acabam limitando todo mundo, os educadores e os alunos. O nosso primeiro exemplo lida de frente com as barreiras de atitude, que são as mais invisíveis e, quem sabe, as mais difíceis de derrubar. Uma escola decidiu fazer uma campanha para educar os alunos sobre o transtorno do espectro autista. Agora, olha só que dado impressionante. Antes da campanha, a esmagadora maioria dos alunos do 9º ano admitiu que não sabia o que era autismo. Isso mostra como a falta de informação é, na verdade, o alicerce do preconceito, da exclusão. E o resultado? Um sucesso total. 100% dos alunos sentiram que aprenderam mais. E o mais importante, que a percepção sobre os colegas mudou para melhor. Isso só prova que a educação é a ferramenta mais poderosa que existe para quebrar barreiras de atitude. Agora, vamos para um desafio completamente diferente. Uma barreira física e social gigantesca. A pandemia de Covid-19 fechou as escolas, né? Criou um obstáculo enorme para o aprendizado. Mas uma escola viu isso como uma oportunidade de agir. A escola não ficou esperando, não. Eles agiram de forma proativa para remover as barreiras do distanciamento. Criaram um blog para centralizar o conteúdo, usaram o WhatsApp para manter aquela comunicação mais pessoal e, junto com a Secretaria de Educação, garantiram que os alunos tivessem as ferramentas, os tablets e a internet para poder participar. E agora, olhem só que resultado surpreendente. Ao focar em remover barreiras e garantir o acesso para todo mundo, a escola não só manteve seus alunos, como ela cresceu. O número de matrículas aumentou em plena pandemia. Isso mostra que, quando uma instituição se compromete de verdade com a inclusão, ela fica mais forte e mais atraente para toda a comunidade. É importante lembrar que a inclusão e a remoção de barreiras não acontecem só dentro dos muros da escola. O modelo social vale para todos os ambientes onde o aprendizado e o desenvolvimento acontecem.
Dá uma olhada nesses dois exemplos. Nos centros terapêuticos, o objetivo é a autonomia, usando equipes de vários profissionais e o brincar como uma ferramenta-chave. Já nas classes hospitalares, o objetivo é garantir que uma doença não se torne uma barreira intransponível para a educação, levando a sala de aula até o leito do paciente. São aplicações diferentes, mas do mesmo princípio. No fim das contas, a lição é universal. A questão é garantir que a participação na vida cultural, na vida social, seja um direito contínuo, não importa o ambiente físico em que a pessoa esteja. Bom, a gente chega na parte final dessa análise, e a verdade é que esse trabalho nunca acaba. É um compromisso constante. Essa citação vai direto no coração da questão. O jeito que a gente vê as crianças determina toda a nossa abordagem. Se a gente acha que elas são vasos vazios, nosso papel é só encher. Mas se a gente as vê como competentes, cheias de potencial, nosso papel muda. Passa a ser o de criar ambientes onde elas possam florescer. E essa transformação é exatamente isso, um processo, não um ponto de chegada. Exige que a gente esteja sempre questionando nossas práticas, nossas políticas e principalmente a nossa própria cultura e atitudes para poder identificar e derrubar a próxima barreira que aparecer. Então, esta análise termina com uma pergunta que fica para todos nós. Nas nossas escolas, nos nossos trabalhos, nas nossas comunidades, a questão que o modelo social nos coloca é simples, mas muito poderosa. Qual é a próxima barreira que a gente pode remover? A resposta para essa pergunta é o que define o futuro da verdadeira inclusão.